Amados irmãos, antes de lermos o texto, que se encontra Marcos capítulo 4, deixei este momento separado para nós orarmos pela nossa situação, a situação do nosso país. Estamos vivendo uma pandemia, estamos retidos em casa. Usava muito a expressão confinados, até que um irmão me mandou um texto muito lindo, que ele disse que não estamos confinados, nós estamos em casa com as pessoas que nós mais amamos. Eu estou em casa com a minha esposa, o Dudu está em casa com a sua esposa e suas 2 filhas, o Cristiano está em casa com a sua esposa e suas 2 filhas, o Pablo está em casa com a sua esposa e seus 2 filhos. Então nós estamos em casa com as pessoas que nós mais amamos. Mas é um momento, como nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 3, é um momento de guerra. O texto fala, não é um momento de abraçar, é um momento de clamar e pedir. E aí quando nós olhamos a televisão, o dia inteiro, morreu um ali, morreu aqui, morreu assim, morreu aqui, faz isso, faz aquilo, faz máscara, o dia inteiro é coronavírus. Acredito que daqui a 9 meses vamos ter muitas crianças chamadas coronavírus, né? É um nome interessante, né? Porque só ouvimos esse nome, coronavírus. E aí agora nós estamos vendo as nossas autoridades se degladiando. Aqui, ali, é político, é campanha, não é campanha, é isso, é aquilo. E aí nós ficamos assim, acho que a melhor expressão é pasmados, sem saber o que fazer. Nesse momento que nós precisamos ter paz, coesão, nós estamos vendo luta política no meio de uma pandemia. Mas ainda que tenho 62 anos, sou considerado idoso, risco, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar que Deus pode, num piscar de olhos, acabar com tudo. Deus pode mandar seu Filho Jesus Cristo para levar a sua igreja a acabar com tudo. Como Deus pode providenciar uma cura imediata, rápida, como Deus pode deixar que tudo continue acontecendo, porque nós estamos embaixo da soberania de Deus. É Deus que comanda tudo isso. Podemos fazer muitas especulações do porquê, mas Deus está no controle. Não esqueçamos isso. Então, o que nós podemos fazer? É o Salmo 37, versículo 5, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Isso que você vai fazer, vai entregar o seu caminho, porque nós não lemos lá que Enoque andava com Deus, caminhava com Deus, então esse caminho é do Senhor, entrega a ele, confia, ele vai fazer o melhor, acredite, o melhor, não é? Dizem aí que os Estados Unidos compraram todas as máscaras, todos os equipamentos da China, e a carga que era nossa foi tomada, levada por eles. Vimos reclamação do governo da Alemanha, vimos reclamação daqui do governo do Canadá. Deus está no controle, Deus continua no controle, Deus não perdeu o controle. E cada um de nós, e principalmente as autoridades do nosso país, vão ter que prestar satisfações ao Senhor pelo que estão fazendo, ou como estão fazendo, ou pelo que não estão fazendo, seja aqui, seja nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá. Olha, irmãos, eu vi um vídeo que eu chorei, aliás, ultimamente tem sido muito comum o meu choro. Várias autoridades de países, todos em língua espanhola, falando do momento e da importância de orar e clamar ao Senhor. Olha, a autoridade da Espanha, a autoridade de Costa Rica, a autoridade de Nicarágua, a autoridade do Uruguai, Colômbia, todos falando em Deus. Nunca se falou tanto em Deus, nunca se pensou tanto em Deus, nunca se pensou tanto em morte. O coletivo pensa em morte, e quando chega esse momento, eles lembram de Deus. Nunca se falou tanto em orar, em clamar. Vejam que lindo, maravilhoso. Amados queridos irmãos, talvez nós estejamos desfrutando de um renascimento espiritual, de uma renovação, porque nunca se falou tanto, nunca se pensou tanto e nunca se orou tanto. Olha a sua vida, olha como você tem orado, olha como você tem lido a Bíblia, olha como você tem buscado o Senhor.
no momento de crise. E é muito interessante porque eu chamava muitas pessoas para orarem pelos motivos difíceis da vida, né, pelos problemas. E um dia nosso irmão Celso, em breve você vai estar aqui, o pastor Carlos pediu, e claro que sim, vai poder estar aqui também compartilhando conosco a aula da escola dominical, levando a aula para ser gravada, ouvida em casa, né? E o Celso disse, mas pastor, a gente só ora pedindo e agradecimento. Temos que agradecer, irmãos. Olha aí, agradecer pela família, pela casa, pelo alimento que o Senhor nos concede, pelas pessoas que estão nos ajudando. Temos muito que agradecer. Então vamos orar? Eu convido você, onde você estiver, na sua casa, né? Na sala, no quarto, a se ajoelhar comigo. Nós vamos ajoelhar. Você consegue ajoelhar assim? Nós vamos ajoelhar. O ajoelhar é um sinal de nos prostrarmos perante os pés do Senhor. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nunca imaginávamos passar por uma situação como essa. É algo que se mostra engraçado, trágico, horripilante, gera medo. Uma tempestade, uma violenta tempestade se abateu sobre nós. E nós não podemos esquecer que o Senhor está no controle de tudo isso. Tudo está embaixo da tua mão, embaixo da tua soberania. É assim que a tua palavra nos ensina, e é assim que nós temos experimentado ao longo de nossas vidas. Então nós clamamos, Senhor Deus, tem misericórdia. O teu povo está se humilhando, o teu povo está prostrado em oração, o teu povo está se arrependendo dos nossos erros e clamando e pedindo, Senhor, sara a nossa terra, Pai, sara a nossa terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tu podes, Senhor Deus, tudo. Pedimos, Senhor Deus, que esse momento seja o mais rápido, o mais brando, com o menor número de pessoas afetadas, Senhor Deus. Mas que, acima de tudo, tenhamos a certeza de que as nossas vidas estão em Tuas mãos. Estamos confiando e sabendo que o melhor Tu estás fazendo por nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque nos sentimos guardados, resguardados, protegidos por Tuas mãos. Pedimos, Senhor Deus, pelas autoridades do nosso país, para que elas possam se entender, que elas possam buscar a compreensão, um caminho único, o melhor e orientado pelas Tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia das nossas autoridades, tem misericórdia delas. Tem piedade, Senhor Deus, do nosso povo. Nós pedimos e já Te agradecemos porque sabemos que o melhor é estar por vir. Pode a tristeza durar a noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. E nós Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. E agora então nós vamos lá para Marcos capítulo 4, como eu disse aos irmãos, Marcos capítulo 4 é o texto central, mas nós vamos ler todos os textos correlatos, viu? Você está em casa, você tem tempo para tudo, já tem muito tempo, não é? Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Achou? Achou? Vamos lá. Marcos 4, pega um papel, uma caneta, anota os versículos que nós vamos mencionar, e depois você pode fazer uma revisão, monte um estudo, até para levar a uma pessoa, que eu quero conversar sobre o tema surpreendidos pelas tempestades da vida. Ou talvez possamos adaptar melhor o termo e dizer surpreendidos pelas pandemias da vida, que é bem mais atual, né? Senhor, vamos ler a Tua palavra com respeito, temor, alegria, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações para que possamos compreendê-la, ouvi-la, e use o pregador como Teu instrumento, Senhor, no trazer a Tua palavra para a glória e honra do Teu santo nome. O que vier de Ti que retenhamos, que não deixemos de lado, mas fala conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Então estamos lá. Marcos 4, 35 a 41, lê comigo. Diz assim:
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Compreendemos? Agora vamos pegar os textos correlatos. Vamos lá. Mateus 8, 23 a 27. Marca, não perde Marcos não. Mateus 8, 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27. Pastor, como é que o senhor sabe que ele é correlato? Simples, olhe na sua Bíblia, logo em cima do primeiro versículo tem todos os textos correlatos. Repare, nós fomos para Mateus 8, 23 a 27. Você vai ver em cima, assim, Jesus acalma uma tempestade, Marcos 4, 35 a 41, já lemos, e Lucas 8, 22, 25, vamos ler daqui a pouco. Entendeu? Olha a narrativa, diz assim, anota o texto. Então, entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, a água passava por cima dele. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então repare, um grande temporal. Mateus narra o temporal da seguinte forma: uma grande tempestade, versículo 24, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. As ondas passavam por cima do barco, entravam no barco. Já Marcos capítulo 4 vai dizer o seguinte, olha lá no versículo 37, e levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Agora vamos lá para Lucas capítulo 8, 22. Não perde o texto de Marcos não. Lucas 8, 22. Diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Encontraram? Lucas 8, a partir do versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram, mar da Galileia. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então Jesus lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Amados queridos irmãos, Deus é bom, Deus é muito bom. Aliás, se você ainda não mandou o seu vídeo, até hoje, o vídeo da sua família cantando, para que nós possamos montar um mosaico, até hoje. Deus é muito bom. Nem sempre nós conseguimos ver a bondade de Deus, nem sempre.
não é? Mesmo nas circunstâncias boas, às vezes esquecemos de Deus. Nos momentos difíceis, não é? Parece que Deus não está ao nosso lado, nos ouvindo, mas Deus é bom, Ele continua sendo bom e sempre será bom. As tempestades da vida, as pandemias que nós atravessamos, não anulam a bondade de Deus, nem pode nos parecer que Deus se esqueceu de nós. Deus é bom, muito bom, Deus é maravilhoso. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos amou com tanta intensidade, teu seu Filho Jesus para morrer por nós. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele é o nosso pastor e nos garante que nada nos falta. Deus é tão bom e tão maravilhoso, que mesmo nos momentos difíceis, quando estivermos andando no vale da sombra da morte, Ele estará conosco, a sua vara e o seu cajado nos consola. Deus é tão bom que Ele nos guarda, nos protege, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Como podemos imaginar que Deus não é bom? Quer dizer que as circunstâncias da vida vão influenciar na nossa fé. Isso é uma fé deficiente, irmãos. Porque a fé real, a fé de confiança, de esperança, a fé que vem do céu, não pode se abalar nas circunstâncias da vida. Deus sempre será bom, muito bom, maravilhoso. Agora vamos entender o contexto. Os três textos falam do mesmo contexto. Qual é o contexto, pastor? Jesus passou o dia inteiro reunido com os discípulos e apóstolos, ensinando. Ele estava à beira-mar, e ensinando, falando das maravilhas do Senhor, falando da salvação, falando de arrependimento, falando de conduta de vida, falando de mudança. Jesus está falando, Jesus está ensinando. Humanamente, Jesus está cansado. Sabe você que é professor? Imagina você o dia inteiro está dando aula. Sem microfone, sem ar-condicionado, em pé, ou sentado, sem cadeira, sem mesa. Assim estava Jesus. Ele está cansado. E aí, quando está terminando o dia, Jesus, o próprio Deus, na sua santa, bendita e maravilhosa pensamento, digamos assim, resolve agora dar uma aula prática aos seus discípulos. Vocês já ouviram muito, agora vocês vão sentir. E resolve então atravessar o mar da Galileia, também chamado de lago, porque na realidade é um grande lago formado pelo Rio Jordão, em direção a Gadara, onde há um homem endemoniado, mas amado por Deus, para que seja tocado pelo Espírito Santo, para que haja transformação, para que haja mudança de vida, para que haja testemunho das maravilhas do Senhor. Jesus está ensinando, Ele continua a ensinar. Agora a aula é prática. Já se ouviram tudo, agora eles tinham que praticar. Jesus entra num barco e diz assim: vamos atravessar, vamos lá para Gadara. Não é uma região dos judeus, mas nós vamos para lá. E nessa travessia, Jesus cansado humanamente, Jesus homem, 100% homem, 100% Deus, Jesus dorme. Na proa, né? Proa o que é a parte de trás? É popa. Ele dorme aonde? Vamos ver aqui no texto. Cadê? Vamos ver. No barco. Onde é que está que Jesus dormia? Bom, perdi, mas Jesus está dormindo. Está dormindo aqui na parte de trás do barco. Jesus está dormindo, não é? E aí vem um temporal. E o texto diz que, a geografia da região, o pastor Carlos é especialista nessa parte de história, geografia. O texto diz que o Monte Hermon está ali distante, 2.790 metros, quase 2.800 metros de altitude, tem gelo constante na sua parte superior, coberto de neve durante o ano, algumas vezes desce com fúria ventos em direção da Mar da Galileia, porque aqui está muito gelado, muito frio, é uma área de alta pressão, aqui está embaixo, o Mar da Galileia é muito quente, é uma área de baixa pressão, e os ventos vêm da área de alta para a área de baixa pressão. E aí eles são canalizados pelos montes que existem no entorno do Mar da Galileia, e esses ventos vêm com muita intensidade, mas ele descendo aquele vento frio com intensidade, e ele se choca no Mar da Galileia, uma área quente, formando ondas muito altas que se chocam contra os barcos. O texto diz que Jesus estava num dos barcos, mas outros seguiam Jesus em direção a Gadara.
E aqueles apóstolos que estavam com Jesus, homens experimentados com o mar. Pedro, André, Tiago, João, pescadores, experimentados do mar da Galileia, conheciam bem, eles estavam com medo. Imagine a intensidade desse temporal. Os textos dizem que as ondas se batiam contra o mar, as ondas varriam o mar, enchiam o barco de água, e eles estavam com medo. Pescadores treinados, homens acostumados com a fúria do mar, estavam com medo, porque repentinamente ventos trouxeram aquela tempestade intensa sobre eles. E agora, apavorados como estavam, eles olham e veem Jesus dormindo no travesseiro. E aí acordam Jesus. Jesus está num travesseiro, deitado na popa, versículo 38. Ele estava na popa, dormindo. Eles acordam Jesus e vão fazer a primeira pergunta, o primeiro questionamento. São 3 questionamentos. Primeiro questionamento: mestre, não te importa que pereçamos? Nesse momento difícil, nessa tempestade. Primeiro questionamento: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus acorda, aquieta o mar, e aí Jesus traz um segundo questionamento. Está no versículo 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Lembrem de tudo aquilo que eu ensinei, que eu falei para vocês. Agora é o momento de exercitar a fé. E vocês estão apavorados? Não confiam? E aí vem o terceiro questionamento. Eles, possuídos de grande temor, no versículo 41, tendo Jesus acalmado a tempestade, falam assim entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, queridos irmãos, nós estamos assim. Nós estamos vivendo uma tempestade, uma pandemia que se abateu sobre nós. E nós estamos, muitos como os discípulos, apóstolos, desesperados, porque as ondas batem sobre o barco, varrem o barco, enchem o barco de água, e por mais que estejamos acostumados, ouvindo dizer fé, um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que é soberano, alguns estão apavorados. Que fé é essa? Que fé é essa? Que fé é essa que está firmada em cima de recursos financeiros, em cima de saúde, em cima de boa vida? A fé se prova nos momentos difíceis da vida. E lembrando uma coisa muito interessante aos irmãos, viu? Aonde domina o medo, esfria-se a fé. Que fé é essa? Então eu queria falar um pouco sobre surpreendidos pelas pandemias da vida, não é? E ela veio, e veio forte. Aí, qual é o momento? Já vou falar agora, viu? E vou falar no final, para que alguns irmãos não entendam erradamente. É momento de estar resguardado em casa, com aqueles que você mais ama. Faz Masterchef, leiam a Bíblia juntos. Olha, vocês viram, nós lemos 3 textos de Eclesiastes. Vou passar um resumo de Eclesiastes para vocês. Os três trechos de Eclesiastes, a conclusão de cada trecho. Você vai ler Eclesiastes em casa. Raquelzinha está lendo lá em São Paulo, e a Selma aqui no Rio estão lendo juntos, né? Amados, queridos irmãos, olha lá. Como são as pandemias da vida? Como é que elas são? O que é pandemia? Pandemia é uma doença tão intensa que ultrapassou as barreiras geográficas, está entrando em outros continentes, em outros países, é uma tempestade que cai sobre nós. Primeiro, as pandemias, as tempestades da vida são inesperadas. Ninguém espera. Ninguém espera. Vem de repente. Eu lembro que eu era jovem, bem jovem, recém-casado, eu estava pela Avenida Brasil dirigindo meu carro, não me lembro bem de onde eu estava indo, de onde eu estava voltando. Eu lembro que de repente começou a ventar, o céu ficou negro, o céu ficou escuro, se abateu um temporal tão intenso, pedras de gelo no verão, pedras de gelo, granizo, começaram a cair sobre o carro, eu já não enxergava mais nada, e de repente eu entrei embaixo de um viaduto, vi vários carros parados, eu encostei também do lado direito, e disse: Senhor, tem misericórdia, que não vê ninguém por essa pista, porque nós não temos como sair daqui, não estamos enxergando nada. Porque as tempestades da vida são assim, as pandemias são assim, elas vêm de forma inesperada. E como seguidores de Cristo,
devemos estar preparados para as pandemias que vêm e certamente virão. Certamente virão sobre nós. Nos colhem de surpresa, nos deixam abalados. Um segundo ponto interessante de nós pensarmos, obrigado, Du, as tempestades da vida são perigosas, extremamente perigosas. São perigosas mesmo, irmão. Por isso é que eu estou dizendo, fique em casa. Fique em casa com as pessoas que você ama. Fique em casa, faz Masterchef. Faz Masterchef. Você não pedia mais tempo para estar com seus filhos, você não pedia mais tempo para estar com o seu cônjuge, agora vocês têm tempo suficiente, fique em casa. Evite, uma irmã falou assim, pastor, não tem mais nada em casa, não tem material, não tem nada, eu não consigo sair para comprar, eu estou precisando de papel. Eu falei, vai lá na igreja e pega um papel. Pablo, lá pegou o papel? Não, ainda não, pode pegar, viu, Carlinha? Pode pegar, está aqui, estou à disposição, vem para cá. Fique em casa. Porque as tempestades da vida são perigosas. O texto diz que, em Mateus 8, diz que a tempestade, as ondas varriam o barco. Em Marcos, diz que grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco e o mesmo estava se enchendo de água. Lucas diz que a tempestade era intensa, era uma tempestade de vento, correndo eles o perigo de afundar, de sossobrar. As tempestades da vida são ameaçadoras, são perigosas, chegam de forma intensa sobre nós. Uma doença, uma calamidade, uma situação financeira difícil, um desastre, uma família desarrumada, vem de repente, de forma perigosa, uma amizade destruída depois de tantos anos, um divórcio traumático, filhos se afastando do pai, se lançando em drogas. Tempestades da vida. E elas são impossíveis de serem administradas. Como administrar a força do vento? Como administrar? Como administrar um filho desobediente que já tem certa idade e não quer te obedecer mais? Como recuperar o amor de um casal que está se separando? Muitas vezes parece inadministrável. Eles clamaram a Jesus apavorados porque não tinham capacidade de solucionar aquele problema. Há problemas na vida que nos deixam com uma profunda sensação de impotência. Já se sentiu assim? Eu já vi, uma vez eu fui assaltado, é uma sensação horrorosa de impotência. Pode reagir. Você está ali fragilizado. Mas não esqueça que mesmo a tempestade fora do seu controle, chegando de forma intempestiva, sem avisar, de forma violenta sobre a sua vida, Deus está no controle. Então nós estamos vivendo essa pandemia, dizem que esta semana vai crescer bastante, nós estamos na fase de crescimento, há um início, meio e fim. Estamos na fase de crescimento e esperamos estar chegando ao meio da tempestade para que depois possamos ir para o final, mas estamos vivendo a pandemia, a tempestade. E nesse momento nós enfrentamos algumas tensões. Olha que interessante. Primeiro, como conciliar a obediência a Deus com a tempestade? Dudu, como é que eu posso fazer isso? Repare, os discípulos passaram o dia inteiro ouvindo Jesus. Os discípulos entraram no barco porque Jesus mandou entrar no barco. Os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia porque Jesus mandou que eles atravessassem o mar da Galileia. Eles estavam embaixo da ordem de Deus, eles estavam obedecendo a Deus. E aí veio uma tempestade. Como é que pode isso? Falta de fé? Não. Eles estavam obedecendo ao Senhor. E aí começam a enfrentar ventos contrários. Como é que nós podemos imaginar momentos que sofremos não por estarmos na contramão, mas por estarmos obedecendo ao Senhor? Às vezes somos ridicularizados, separados, menosprezados, porque estamos sendo fiéis ao Deus. E o que a palavra de Deus fala em Mateus 5? Bem-aventurados sois,
quando vos perseguirem, falarem mal de ti, porque tu estás seguindo a palavra de Deus. Mas acontece, irmãos, acontece. Eles estavam ali, passaram o dia com Jesus, estavam obedecendo a Jesus, estavam no barco com Jesus, e veio a tempestade. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Jesus estava do lado deles. E olha que interessante, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Jesus está dormindo. Já sentiu isso na sua vida, às vezes? Parece que você está vivendo um problema imenso, sem solução, uma tempestade, uma pandemia imensa se abateu sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua situação financeira. Você não tem como controlar e parece que Deus está dormindo. Que isso? O que está acontecendo? Deus se esqueceu de nós? Há uma sensação terrível de abandono. Não, irmãos. O Salmo 73 diz que Deus não dorme nem dormita. Deus está permanentemente acordado. Então entendamos que as tempestades da vida são didáticas. Elas nos fazem crescer espiritualmente. Elas nos ensinam. Essa tempestade, essa pandemia está nos ensinando, está nos restaurando na presença de Deus. Nunca oramos tanto, nunca lemos tanto a palavra de Deus, nunca pensamos tanto em Deus, nunca a nossa família esteve tão junta. Por causa da tempestade. E agora, cabe a você pensar nessa tempestade. Se você olha para o mar e fica com medo, ou se você olha para o barco e vê a calma e a tranquilidade de Jesus. Nas tempestades da vida, algumas dúvidas vêm sobre as nossas famílias, sobre a nossa mente, sobre nós. Eu cheguei a destacar, quando eu estava lendo aqui em Marcos capítulo 4, 3 perguntas que são feitas. A primeira está no versículo 38. Quando eles, desesperados, olhando, vendo a intensidade da tempestade, com medo de morrerem, acordam a Jesus e dizem assim: mestre, não te importa que pereçamos? Às vezes é mais fácil nós reclamarmos com Deus do que agradecermos a Deus por tantas bênçãos recebidas. Olha quanto Jesus falou de proteção, do amor, como Jesus estava demonstrando ser o Filho de Deus, e eles continuavam com medo. E eles reclamavam: como nós reclamamos, como nós deixamos de agradecer, reclamamos coisas pequenas quando Deus nos dá coisas imensas. Eu tive um companheiro de trabalho, engenheiro também, trabalhava comigo no órgão de meio ambiente, na parte de fiscalização, análise de projetos. Eu uma vez disse para ele assim: você tem a capacidade de enxergar a unha quebrada do elefante, mas você não enxerga o elefante. Você tem a capacidade de olhar para um detalhe, mas você não vê o todo. É aquela história, os irmãos conhecem, né? Uma folha de papel em branco e um ponto de preto no meio da folha. E muitos dizem: o que você está vendo? Um ponto preto. Até que outros dizem: estou vendo uma folha branca, uma nova oportunidade. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Em tudo dai graças ao Senhor, porque Ele está no controle. Está no controle. Eles estavam criticando muito mais do que pedindo ajuda. Reparem. Olha o versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? Por que eles não acordaram Jesus? Senhor, por favor, acalma essa tempestade. Isso é do homem, irmãos. Isso é do coração humano. E se nós não quebrantarmos esse coração com a palavra do Senhor, com a presença do Espírito Santo, vamos ser assim. Ao invés de pedir, agradecer, mas pedir certo, correto, nós já estamos reclamando. Reclamando de tudo.
Uma segunda dúvida que se vive no meio das tempestades vem de Jesus, não é? Vem de Jesus. Quando ele diz assim: porque sois assim tímidos, porque não tendes fé. Repare, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no teste prático, no estágio que estavam fazendo, eles vão ouvir de Deus o seguinte: por que não tendes fé? Por que não tendes fé? Não é? Está aqui, versículo 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? No meio das tempestades da vida, das pandemias da vida, quando você estiver desesperado, porque sente que não tem o controle da situação, ela é muito intensa, ela é violenta, ela está derrubando você, ouça. Ouça Deus falando para você. Onde é que está a sua fé? Por que você não tem fé? Não adianta, irmão. Você pode tomar um banho de álcool. Você pode tomar banho 3, 4 vezes por dia, lavar toda a sua roupa, que se você tiver que pegar coronavírus, você vai pegar. Se você tiver que morrer, você vai morrer, vai para a glória e honra de Deus, vai para o céu. Não é o que eu quero que você continue aqui muito tempo, viu? Eu espero receber você lá um dia. Mas está embaixo da soberania de Deus, irmãos. É embaixo da soberania. Lógico que nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Claro que temos que ter cuidado. Não é? Eu fui à rua no outro dia, fui ao banco. A Selma foi comigo. Eu tinha que ir ao banco. Precisava ir ao banco. Porque agora eu tenho finalmente que usar o banco eletrônico. Dudu me ajudou, mas eu tinha que ir lá para cadastrar sem eletrônico. Cadastrei. Depois tive que voltar para cadastrar o iToken. Agora eu estou entendendo todas as tecnologias. Fui lá. A Selma ficou no carro, eu saltei do carro. E tinha um sujeito com mais pressa aqui, eu estava meio metro de mim, eu estava olhando assim, eu me afastava um pouco da fila, é pior que ele ia mais para frente. Não é? E aí, depois que eu resolvi tudo, cheguei no carro, a Selma me deu um banho de álcool. Se o Detran parasse o carro, eu ia ser pego pelo controle de álcool no sangue. E aí, quando eu entrei, ela disse assim: não encoste em mim, não encoste em mim, tá certo. Aí eu entrei em casa, cheguei na garagem, fechei o portão, ela: tira a tua roupa toda e entra nu dentro de casa. Vou pôr tudo para lavar. Eu falei: Senhor, mas está certo. E aí o médico, o doutor Egídio, como a médica Evelyn também, outra, Dani, sabem, nós não podemos ficar pisando no chão da rua e entrar com o sapato dentro de casa. A nossa roupa pode estar contaminada. Você vai lavar a mão, mas a tua roupa está contaminada. Igual o Dudu, bota uma máscara, aí pega em tudo, depois fica com a mão ajeitando a máscara na frente. Não adianta nada a máscara, Dudu. Não adianta nada. Amados, queridos irmãos, e a terceira dúvida que nos surge nos momentos de tempestade que vivemos está aqui no último versículo, 41, em que os discípulos, entre eles, dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Reparem, olha o estágio deles, apavorados, mesmo vendo os milagres do Senhor e participando das maravilhas, apavorados. Aí vem o segundo ponto. Jesus pergunta: cadê a fé de vocês? E agora o terceiro: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que maravilha. Eles estão se questionando: quem é esse Jesus? Que poder é esse que esse homem tem? Que coisa maravilhosa. Ele fez um milagre, ele controlou o incontrolável. Aprendemos mais nas tempestades do que nos tempos bons da vida. Você vai sair muito melhor dessa tempestade. Vai sair muito melhor que você entrou. Por isso que Tiago fala que o bem-aventurado é aquele que passa por provações, porque a sua fé, a sua esperança no Senhor se fortalece. Foi através do livramento da tempestade que eles tiveram uma visão clara do poder de Deus, das maravilhas de Deus. Quem era Jesus Cristo? Se não houvesse a tempestade, eles continuariam nas aulas teóricas.
seu medo e a falta de fé vem à tona por um único motivo. Vou repetir. O nosso medo e a nossa falta de fé vem à tona por um único motivo. Nós não sabemos quem é Jesus. A nossa intimidade com Jesus está fraca. Nós ainda estamos nas aulas teóricas e não passamos pelas provas práticas, pelo estágio. E agora eles são diferentes. Agora eles estão diferentes. Portanto, amados queridos irmãos, agora eles são novas pessoas. Estão cheios de temor, de admiração pelo poder de Jesus. E agora? Quem é que você teme? As circunstâncias ou o Deus das circunstâncias? Dudu vai tocar aqui, nós vamos terminar. Eu vou fazer uma chamada que eu acho muito linda. Uma vez eu ouvi um pastor fazendo essa chamada há muitos anos, né? O texto diz que no versículo 36, vou ler para vocês, vocês vão entender o que eu vou dizer. E eles, despedindo a multidão, que estavam ali também ouvindo, aprendendo, perdi, né? Ah, sim, despedindo a multidão, levaram Jesus assim como estava. Assim como estava. Não passou álcool gel na mão, não lavou a mão com detergente, assim como ele, com a mesma roupa, ele entrou no barco. E outros barcos o seguiam. Então, quero agora que vocês tenham essa figura em mente. Reparem, os barcos atravessando o mar da Galileia, porque lá do outro lado tem um endemoniado gadareno, escolhido de Deus, amado por Deus, onde Cristo Jesus levaria a palavra de salvação para esse homem, porque ele era um escolhido. Não merecia salvação, como nenhum de nós merece, mas era um escolhido. E aí no meio dessa travessia vem um enorme temporal, uma pandemia violenta, cai sobre eles. E eles estão desesperados. No barco de Jesus, os discípulos olharam para Jesus, clamaram. Amados, eles tinham fé, mas era uma fé deficiente. Porque eles clamaram a pessoa certa, mas clamaram da forma errada. Jesus acalmou a tempestade. E eles chegam, o texto diz que eles chegam ao outro lado do mar da Galileia. E aí eu ouvi certa vez um pregador fazendo a seguinte questão: e os demais barcos? Chegaram? Muito interessante. E os demais barcos? Não há nenhum registro de que os outros barcos chegaram. Podemos então concluir que alguns afundaram, porque Cristo não estava nesse barco. Podemos também dizer que alguns retornaram com medo da forte tempestade. E a vida é assim também, irmãos. Alguns retornam, voltam, porque não têm força, fé para continuarem com Deus, com Cristo. São como sementes lançadas no meio dos espinheiros ou em terreno onde a rocha quase que aflorando. Não criam raiz, perecem. Outros são comidos, devorados pelos pássaros, porque são como sementes lançadas no caminho. Alguns voltam, outros desistem. Mas quando Cristo está no barco, nós chegamos na outra margem. A nossa vida com Ele tem início, meio e fim. Aquele barco chegou do outro lado, porque Jesus estava nele. E aí a pergunta que eu vou fazer a você, que aquele pastor nos fez naquele dia é:
Jesus está no barco da sua vida? Jesus está no seu coração? Ou você acha que vai poder atravessar esta pandemia sem a presença de Deus na sua vida? Apavorado, olhando a intensidade das ondas, olhando frequentemente o número de mortos, a curva ascendente de morte, o grande número de pessoas infectadas pela doença, você acha que vai conseguir passar por esta pandemia sem ter Cristo no seu coração? Então esse é o momento. Você que está ouvindo conosco a palavra, você que ainda não tem esse coração transformado com a presença de Cristo, você que ainda tem dúvida, aceita Jesus como seu Salvador. Aceita Jesus como seu Salvador. Se prostre aos pés do Senhor. Sinta o intenso toque de amor do Espírito Santo de Deus queimando o seu coração e lhe dizendo: este é o momento. Este é o momento. Porque esta tempestade nos faz não apenas ouvir, mas ela nos faz ver Jesus Cristo como nosso Salvador. Veja e sinta a paz. Por que não tendes fé? Por que a sua fé é tão pequena? Se assombre, quem é este que consegue controlar a força do vento e a força do mar? Quem é este homem? É Jesus Cristo. É o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, é o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça, para pagar por nossos pecados, para nos dar a paz que nós tanto precisamos em nossos corações. Este é Jesus. É este que você deve levar no seu barco, no barco da sua vida, no seu coração. E ter certeza de que pode a tristeza durar até o amanhecer, durante toda a noite, mas a alegria virá quando o sol iluminar a terra. Vai passar. Repita comigo: vai passar. Vamos falar junto. Vai passar. Mais uma vez, fale comigo. Vai passar. Fale para quem está do seu lado: vai passar, vai passar, vai passar. Nós não sabemos quanto tempo levará, mas vai passar. E se Cristo estiver no seu barco, você vai chegar na outra margem. Senão, vai ser muito difícil. Essa tempestade, essa pandemia é pedagógica. Deus está ensinando. Chegará do outro lado todos aqueles que Ele estiver conduzindo. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos vivendo uma terrível tempestade, chamada de pandemia. E Senhor Deus, o nosso desconhecimento da realidade, do poder, da maravilha de Deus, do Teu grande amor sobre nós, nos traz medo. E alguns estão apavorados. Estão olhando, ou estamos olhando, Senhor Deus, a força do mar, da tempestade, ondas violentas batem contra nós, nos trazem medo. A sensação de que vamos perecer. Mas quando olhamos, Senhor Deus, para Cristo Jesus, que pode estar no nosso coração, se nos rendermos aos seus pés hoje, vamos ver a Tua paz, a Tua salvação. Vamos sentir a Tua presença, Senhor. E Ele vai acalmar, primeiro, o temporal do nosso coração. E depois, a tempestade externa, a pandemia que estamos vivendo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Que possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações.
Acalma a tempestade que se abate dentro de nós. Acalma a tempestade externa, porque tu tens todo o poder. Nós clamamos em nome de Cristo Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Retornamos 6h30 com o pastor Carlos, e amanhã 9h.